Fala aí pessoal, vou fazer um vídeo aqui agora falando sobre as diferenças entre a cremalheira reta e a helicoidal. Para quem está com dúvida aí em qual cremalheira vai colocar na sua máquina, se é reta, se é helicoidal, se qual vale mais a pena para vocês, se tem condições de colocar uma ou outra e tentar passar alguma das particularidades de cada uma aqui para vocês, tá legal? Vou tentar esclarecer aqui o máximo possível entre uma e outra para ver se você ajuda, né, em alguma coisa aí, pelo menos, a escolha de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui a gravação. Isso é um bate-papo aqui sobre cremalheira reta e helicoidal e entre correia, alguma coisa assim, né, que possa entrar no assunto também. Vamos falar sobre um pouco das particularidades e o que me fez escolher também uma cremalheira helicoidal em vez da reta. Então vamos lá. Se fosse aqui uma cremalheira reta, isso daqui, a engrenagem dela, ela simplesmente puxaria para trás ou para frente o deslocamento. E o que tem a helicoidal de diferente? Aqui, isso daqui é uma cremalheira helicoidal de 20 graus, módulo 1 dessa cremalheira aqui, ela encaixa perfeitamente. Ela não tem posição, vocês podem ver que o dente dela é em ângulo. Ela não tem posição, ela funciona tanto assim quanto assim. Não faz diferença. Ela funciona igual. Até aí tudo bem, as duas são iguais. As duas são iguais. Certo? Então onde é que está a diferença de uma para outra? O ângulo dos dentes. O ângulo dos dentes. Essa daqui, eu falei de módulo 1, e ela tem aqui um ângulo de 20 graus. Pode ver que ela tem 20 graus. Existe também a de 45. A de 45 ela é bem mais atravessada. E o que faz isso? E o porquê isso? Por que dela estar em ângulo? Por que ela... Qual foi a diferença? O que se acrescentou na vida da cremalheira? Isso aqui acrescentou muita coisa, tá, pessoal? O fato dela ser helicoidal, nós conseguimos utilizar esse tipo de engrenagem nos automóveis. A caixa de marcha são helicoidais, inclusive acho que até de 45 graus. Isso daqui trouxe uma revolução nas engrenagens. Se vocês puderem observar que isso aqui lembra meio que um fuso, né? O fuso também funciona mais ou menos, tem essa particularidade aqui mais ou menos. Seria o parafuso aqui, umas bilhas presas, o fuso gira e desloca o seu patins ali, né, que fica agarrado. Então isso daqui é, vamos dizer assim, um meio termo entre o fuso, na minha opinião, tá? Entre o fuso e uma cremalheira. Ele une o melhor dos dois mundos, por ser helicoidal. Por ser helicoidal, os seus dentes não fazem barulho. Não fazem barulho. Isso aqui tá novo, tá? Tá usinado. Ó. Vocês estão vendo que não tem ruído. E por conta disso também, não tem folga. Não tem folga. E olha só, o dente está sempre em contato, ele não entra em contato direto. Ó. Vamos acompanhar aqui o deslizar da cremalheira. Ó. Vocês podem ver, ó, que o dente vai devagar. Ó. Devagar. Está sempre em contato. Ele entra de forma suave e sai de forma suave. E o que isso acrescenta? Isso acrescenta maior tração. Maior tração até mesmo porque, querendo ou não, seu dente é maior. Seu dente é maior. O de 45 graus seria maior ainda, concorda? Se um dente reto aqui, o dente reto aqui seria maior. Então, a gente tem maior capacidade de tração. Então, a gente consegue ter um módulo menor, uma capacidade... O módulo aqui é a grossura dos dentes aqui da engrenagem, tá? Esse aqui é o módulo 1, tem módulo 2, 1,5, aí vai aumentando os dentes.
tem que aumentar a capacidade de carga, o motor tem que ser mais forte. Então aqui a gente consegue maior capacidade de tração com uma engrenagem menor. Digamos aqui que aqui teria uma engrenagem, se fosse botar esse dente reto, pô, ela viria aqui assim mais ou menos, concorda? Como o dente está de lado, ganhou. A de 45, e com isso também essas engrenagens conseguem trabalhar em maior velocidade. Então máquinas que trabalham, por exemplo, o carro, né? O carro trabalha com uma velocidade alta, isso aqui é inegável, né? Então, ó, ela consegue ter maior capacidade de tração e consegue trabalhar numa velocidade mais alta. Porque a forma com que os seus dentes eles se entrelaçam torna isso daqui muito mais difícil da engrenagem pular. Para a engrenagem dessa aqui pular é mais complicado do que uma engrenagem reta. Uma engrenagem reta tende a pular mais facilmente que essa daqui. Então, ela consegue, vantagem disso daqui, ela consegue trabalhar numa velocidade maior. O ruído nem se compara, né? Porque não tem ruído. Aqui nós não temos folga, então ela se torna mais precisa do que a reta, entendeu? Ela lhe dá mais precisão que a reta pelo fato dela não ter folga. Ela não tem folga, gente. Você não vai balançar ela. Aqui vai balançar porque eu tô com a mão, mas se ela tiver aqui parado, o motor tiver parado aqui, ó, você não consegue balançar, não tem aquela folguinha que ela faça assim, não tem. Então isso é outra vantagem. Então, maior carga, maior velocidade, maior precisão. Isso aqui é 3 pontos positivos da helicoidal. Nossa, Bruno, vou te botar esse calço aqui embaixo, que segurar isso aqui, a barra tem 2 metros, né? Cansa. Então, Bruno, se é tanta vantagem assim a helicoidal, pô, então por que pessoas usam a reta e tem tanto preconceito com a cremalheira helicoidal? Quando as pessoas vão escolher para botar na CNC, colocam a cremalheira reta em vez da helicoidal. Por que tem medo? Por que as pessoas falam tanto? Qual mitos e verdades sobre isso aí? Depois de muito conversa e pesquisa, e conversar com quem entende, conversar com engenheiro, etc e tal, eu seria reta, tá vendo? Seria só isso aqui. Então vamos lá. Qual é a desvantagem da helicoidal? Né? Qual é a desvantagem? Ela aparece aqui, se vocês olharem aqui, como eu falei, ela aparece o fuso, né? Você gira o fuso e o fuso empurra a esfera, certo? Isso, a cremalheira reta, a única força que ela usa é a força radial, essa força que vem de cima para baixo. Tá? Isso aqui é a força radial, a força que vem de cima para baixo, de baixo para cima. Então a única força que ela tem é assim, deslocamento. O deslocamento dela é sempre na posição, para cima ou para baixo ou para o lado, entendeu? É sempre da frente para trás, de baixo para cima. Então a força radial é sempre empurrando ela em alguma posição. Então essa é a força radial. Então a cremalheira reta, ela só usa a força radial. E essa daqui, por ter o formato parecido com um parafuso, é um parafuso, né? Parafuso, quando você faz força, você tem a força radial e você tem a força axial. Por quê? Porque ela também vai fazer força não só nas suas extremidades, ela também vai fazer força assim. Assim, tá bom? Quanto maior o ângulo dela, por exemplo, isso daqui é de 20, para CNC de 20 é o ideal, tá? Daí sobra. Existe a de 45, a de 45 já seria assim os dentes, tá, pessoal? Maior capacidade de tração ainda, alcança velocidades maiores, é usado em muita engrenagem de carro, e o que tem que ter velocidades altíssimas, tá? Então, ela, além da força radial,
ela também faz força axial. Vocês concordam que se eu fizer força para cá, ela vai querer se deslocar para lá? E se eu fizer força para cá, ela vai querer se deslocar para cá? Então essa daqui, ó, é a força axial. Então toda vez que eu mover essa engrenagem para lá, ó, ela vai estar fazendo força para cá também. Toda vez que eu mover essa engrenagem para cá, ela vai estar fazendo força para lá, por ela ter esse formato. Já uma engrenagem comum, não. Se eu fizer força para cá, ela está fazendo força só para cá, a minha força é só radial, entendeu? Se eu estiver fazendo força para lá, então o meu eixo sempre vai estar fazendo força assim ou assim, sempre radial. Já assim e assim é força axial, então é o que proporciona a engrenagem. E onde está o medo nisso? Onde é que está o medo nisso? Pô, mas e aí? O que isso interfere, Bruno? Pô, isso aí, o que acontece com isso? O motor, nossos motores aqui, motor de passo no caso, né? O motor de passo, ele trabalha com rolamentos. O motor de passo são esses motores aí. Para a tampa aí que eu já botei de lado. Tá. O motor de passo, ele trabalha com os rolamentos deles, eles só resistem forças radiais, tá? Forças radiais. Então a força dele é igual ao rolamento de carro, igual ao rolamento de carro, né? Ele só resiste força assim, Já o espindo, tá? Já falei sobre ele, esse espindo aqui da Ocean Test e tal. Esse espindo, ele resiste tanto força radial, sim, quanto força axial, porque ele tem rolamentos angulares. Trabalha, se eu não me engano, com o rolamento angular e trabalha em par, tá? Não sei se são 4, né, rolamentos ou são 2. São 2 pares, um par ou 2 pares. Não, na verdade são 2 pares. Tem um par em cima e um par embaixo, tá? Então ele aguenta força. Quando você coloca a força para cima, ele aguenta a força. Que são rolamentos parrudão que tem aqui dentro, tá? Isso aqui não é brinquedo, não. Isso aqui é rolamentos parrudos mesmo. Então ele aguenta tanto força assim, quanto força assim, o espindo. Já o nosso motor de passo, não. O nosso motor de passo, ele só aguenta força assim, porque o seu rolamento não é angular. Quando você tem máquinas muito grandes eu digo, nossos eixos são pesados, por exemplo, isso daqui é só um ferro. Ele está cheio até com concreto leve, né, com a mistura de argamassa, cimento e cola e isopor. Então, esse cimento concreto que está aqui dentro para acabar com a ressonância leve. Mesmo assim, é um pórtico leve. Então, aqui não tem muitos, mas tem máquinas que aqui é um cavalete, literalmente um cavalete, uma treliça aqui segurando uma estrutura gigantesca aqui, tá bom? Que tem muito peso mesmo, muito peso. Aí o que ocorre aí com esse peso todo? O motor faz mais força, o motor tem que fazer muito mais força. Aqui, rapidinho. O motor tem que fazer muito mais força para tracionar essa criança, porque esse aqui é leve. Leve que eu digo assim, tem uns 50, 60 quilos, acho que tem mais de 60 quilos, mas é leve. Tem pórticos aí de 100, 200, 300 quilos e assim e mais, tá? Até não tem limite não. Então, quando essa força é feita, a força é feita muito maior, e sendo uma força muito maior, ele tende a ter mais tração para lá também, mais tração axial e radial. E o que as pessoas fazem para proteger o motor? No caso aí, proteger o motor, tá bom? Para o rolamento do motor não estourar, porque é muito peso em cima de uma cremaleira. Então as pessoas colocam um redutor planetário. Pô, Bruno, mas o redutor planetário é mais caro que o motor, cara. Pô, o motor custa X, o planetário custa X mais Y, não é? Porque o redutor planetário, ele
só tem engrenagem lá dentro, mas os rolamentos dele são angulares. Então, o redutor planetário, ele vai aguentar tanto força radial quanto força axial. E isso vai proteger o motor. Ele vai vir o motor, vai vir virar o motor, virar o redutor planetário e encaixar aqui. Vai dar mais torque à máquina, tá? E vai dar até mais torque à máquina, mas quanto mais torque você der à máquina, se não for um redutor planetário que aguenta a força axial, vai forçar mais ainda o motor, porque tu vai fazer mais força ainda com isso aqui, vai ter que aguentar mais força ainda radial, né? Porque a força vai ser ampliada. Radial não, axial, perdão. Então, por isso que as pessoas colocam redutores planetários. Aproveita e já dá um torque na máquina. Entenderam, pessoal? Ainda mais porque os pórticos são muito pesados, como eu te falei. Ultrapassam os 200 kg. Não é o caso desse daqui. Esse daqui, o motor vai ficar acoplado direto aqui, como já está acoplado ali. Tá bom? Então, eu acho que eu tenho 15 minutos aí de vídeo. Acho que deu para esclarecer um pouco sobre isso daqui. Sobre o que é. Vocês estão vendo? Olha só. E aquele madeira helicoidal, se for uma máquina assim pequena, não precisa de redução. Ela encaixa certinho. Vocês veem? Olha só isso. Olha como é que é o encaixe disso daqui. Estão vendo? Ó. Ela vem deslizando. E do jeito que vai, ela volta também dessa mesma forma. Quando ela vai soltando o dente, ó, ela também solta de maneira mais uniforme. Isso faz com que ela evite pular dentes, entendeu? Isso faz com que ela trabalhe com uma velocidade maior. Você tem uma capacidade de tração maior do que uma cremalheira reta, entendeu? Uma cremalheira reta não tem a mesma quantidade de tração. Isso daqui seria mais ou menos a reta. Então aqui, ó, a gente consegue ver mais ou menos a diferença, que seria uma reta e uma helicoidal. Quem usa helicoidal não vai querer usar reta, tá, pessoal? Não vai querer usar reta, porque a helicoidal é melhor, faz menos barulho. Se você vê uma helicoidal trabalhando, você não vai querer pôr a reta de jeito nenhum. Tem esse porém. Claro que automóveis, para ter um balanceamento, o que eles fazem? Eles usam duas engrenagens ao mesmo tempo. Em algumas máquinas, algumas usinas, eles usam duas dessas ao mesmo tempo. É uma cremalheira aqui, uma cremalheira imediatamente ao lado, fazendo o mesmo serviço, tá? Aí fica uma assim e a outra assim. Como eu te falei, ela pode correr do mesmo jeito, tá vendo? E a outra aqui. Isso faz com que uma ação anule a outra. Ela trabalharia sem força radial e axial, entendeu? Trabalharia só com a força, radial, porque teriam duas aqui. Uma anulando a ação da outra. Em algumas máquinas grandes eles utilizam isso porque não seria inviável colocar o redutor planetário. Mas no nosso caso não, tá? No nosso caso aqui eu estou utilizando aqui só com diretamente no motor, não terei problema com isso, até mesmo porque eu uso correia e a força que a correia faz radial, a gente está falando de estourar o eixo, tá? Aqui, ó, é muito grande, ó. Aqui fica muita tensão aqui. Não nesse caso, essa correia aqui tem que trocar. Ela já foi para o espaço também. Aqui eu já botei a cremalheira. Já está aqui funcionando diretamente no motor, como vocês podem ver aí. Tá? Precisão, ruído zero. Tem um vídeo aí como é que eu montei isso aí, tá, pessoal? Então espero ter ajudado. A princípio, essas observações aí que eu fiz para vocês, tá bom? Valeu, pessoal.